Heróis não são super. Pelo menos nem todos são. Ao meu ver, uma grande confusão feita pela comunidade de leitores de quadrinhos é comparar personagens, sejam combates entre eles ou desenvolvimento de personagem mesmo. Agora, com o recém-anúncio da one shot do Batman contra Deadpool, eu me lembrei de algumas tretas entre personagens e quem vence, o Batman ou o Homem de Ferro? É uma luta que faz sentido. Dois bilionários que usam armadura e pagam de pegadores. Mesmo um deles realmente sendo, né? Mas, tirando essa comparação justa até certo ponto, existe o famoso mas e o Batman contra o Superman? Mesmo com filmes, animação e uma resolução até que básica e direcionada a um ganhador pré-definido, não é uma comparação justa. Porque um deles é um herói e o outro é um super-herói. Você já deve ter ouvido falar daquela frase: nós somos Batmans tentando ser Supermans ou super-homens. É mais ou menos essa a frase. E realmente é isso. Nós somos seres humanos e ainda assim limitados até um certo ponto, tentando parecer como deuses, tentando ser iguais a uma figura inalcançável, alcançar um status alto que mesmo assim seja impossível. E como eu adoro citar personagens, quadrinhos ou só reforçar uma ideia mesmo, pra mim um dos personagens que traz esse ponto é o Homem-Aranha. Eu vou citar aqui a HQ Homem-Aranha Azul, que se eu não me engano tem até um selo Essential Read da Marvel. E é uma das minhas HQs favoritas do personagem, de um dos meus personagens favoritos. O desenrolar da HQ é o Peter no seu sótão, alguns anos no futuro, gravando por voz uma conversa que ele supostamente estaria tendo com a Gwen. Segundo o mesmo dia dos namorados, e ao invés de ir atrás de alguém, ele prefere falar com ela. Ele questiona o porquê de quando eles começaram o relacionamento ela mandava cartas sem assinatura, só com alguns desenhos, e a resposta sempre foi: eu preciso de uma forma de chamar sua atenção. O próprio Peter afirma que ela nunca vai ouvir aquela mensagem e conta a história de como eles se apaixonaram. Ou melhor, como eles quase não se apaixonaram. A HQ é narrada de forma não linear, quase como se o Peter mesmo fosse se lembrando dos detalhes conforme ele contava a história. E a gente passa por quase todos os momentos do casal, e até mesmo aproximações de outros personagens como Flash Thompson, Norman Osborn, Harry Osborn e a Mary Jane, que aparece e é mais ou menos introduzida nessa época dos quadrinhos. E, obviamente, tudo isso molda o Peter como um personagem, como herói, a relação dele com alguns vilões como Kraven, Lagarto, Abutre, e até mesmo o próprio Duende Verde, e obviamente o triângulo amoroso que tinha nessa época entre Mary Jane, Gwen Stacy, quem o Peter ia realmente ficar. Mas o ponto principal pra mim é o fim da HQ. Finalmente a gente tem a figura do Peter no sótão, chorando porque ele tentou superar, ver sentido, se fortalecer e principalmente continuar depois da morte de Gwen. Mesmo com anos se passando, ele amava ela. Ele disse que ele ainda ama ela. Mas pra mim um dos pontos que mais me pega é a citação final da HQ. E eu vou até ler / narrar ela aqui um pouco. E daí depois continuar o meu ponto. Acho que quando tento entender como me sinto, muitas vezes nesta época do ano, eu me sinto triste. Como a cor azul. Não que eu não goste de azul, mas é uma cor triste. Como o jazz, como os blues. E eu sinto saudade do tempo em que uma garota de sorriso incrível e de coração de ouro me fazia ver que a vida poderia ser maravilhosa. A cor azul, ela remete à tristeza, tanto nessa HQ quanto é um termo / sinônimo para tristeza nos Estados Unidos. Para mim é uma HQ muito sobre romance, mas acima de tudo sobre a perca de uma pessoa. Luto, especificamente. O Peter perdeu a pessoa que ele mais amava. E os anos se passam e ele ainda não sabe como superar, como ele deve ficar, como ele deve reagir e acima de tudo o que ele deve fazer para melhorar depois dessa perca. Outras HQ, cenas, principalmente que tem esse lado humano do Peter, eu acho que é a cena famosa dele conversando com Deus no Natal e pedindo para ele dar um pouco de paz para ele, chorar na morte da tia May e até mesmo segurar um prédio se levando ao limite porque ele precisa salvar o máximo de vidas possível. Mas ele nem sempre consegue salvar todas as vidas, principalmente quando essas estão perto dele. E pra mim é isso que difere um herói de um super-herói. Super-heróis têm esses dramas também. O próprio relacionamento do Clark com a Lois começou com um drama desses. Mas eles têm poderes e capacidades absurdas que permitem ele salvar todas as pessoas ou proteger elas em um âmbito muito maior.
eles ainda assim são invulneráveis também. Mesmo não morrendo com um tiro, eles têm suas fraquezas. Mas são incríveis, eles estão num patamar muito absurdo. Heróis só, heróis não. E, que nem eu disse no meu vídeo anterior, eu adoro heróis urbanos. Pra mim, outro herói que cai nesse contexto é o Demolidor também, principalmente do ponto da religião dele, que não é direta nos quadrinhos, ela é mais um feeling secundário. Mas heróis não são super. Heróis sentem dor, heróis sentem medo, heróis sentem remorso. Heróis tentam. Não que super-heróis não sintam, mas a forma como os heróis sentem aproxima a gente deles. A gente consegue se enxergar neles. Isso deixa eles melhores pra mim. Melhores do que qualquer super-herói pode ser. Se você viu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Considere se inscrever e deixar um like, um comentário também. Um ótimo dia, tarde, noite ou madrugada a você que me assiste. E até um próximo vídeo. Muito obrigado por me ouvir.